Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, YouTube. Olá. Bom dia, Instagram. Como estão vocês hoje? Quarta-feira. Bom dia. Hoje eu vou passar para vocês um roteiro de como fazer um lançamento imobiliário. Exatamente. Hoje eu vou entregar um passo a passo, mas como um checklist, para vocês saberem quais são as etapas que vocês precisam cumprir para fazer um lançamento imobiliário. Bom dia, Antônio. Bom dia, Drica. Bom dia, Washington. Bom dia, Durais, William. Bom dia, Daniele. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Óbvio que eu fiz o meu caderninho, né? Então, a gente vai ter aqui um checklist para fazer um lançamento imobiliário. Só que antes da gente fazer o lançamento imobiliário, quando eu fiz a live sobre fluxo da incorporação, quem não lembra, volta nessa live que é importante para vocês refrescarem a memória. Quando eu fiz a live sobre lançamento imobiliário, eu falei o seguinte, que nós precisamos fazer 4 orçamentos parametrizados e 4 estudos de viabilidade econômica. 4 orçamentos parametrizados, não, desculpa. A gente precisa fazer 4 orçamentos e 4 estudos de viabilidade ao longo do desenvolvimento da nossa incorporação imobiliária, certo? Por que a gente faz isso? Porque conforme a gente vai desenvolvendo o nosso produto, às vezes a gente acaba alterando alguns itens dentro desse produto, tanto para estudo de massa e quadros diários, quanto para projeto de prefeitura, para projeto executivo. Então, conforme a gente vai desenvolvendo esse produto e detalhando ele mais, às vezes a gente vai alterando o custo dele. Então, é preciso que a gente tenha controle sobre essa alteração de custo para saber se a gente não está, por exemplo, comendo a nossa margem de lucro, porque a gente está aumentando o custo da minha obra, o custo da obra, mas o preço está continuando o mesmo. Então, quando eu falo sobre lançamento imobiliário, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu já tenho meu projeto de prefeitura aprovado, eu já tenho meu RI, eu vou fazer um novo orçamento e uma nova viabilidade econômica para confirmar se aquela ideia que eu pensei lá na fase de novos negócios, quando eu ainda estava estudando o terreno, desenvolvendo estudo de massa e quadros diários, quando eu fiz o meu primeiro estudo de viabilidade econômica, eu tenho que confirmar se aquele produto que eu desenvolvi lá atrás, antes de desenvolver o meu projeto de prefeitura, porque, volto a dizer, às vezes a aprovação de projetos pode levar 30 dias, pode levar 6 meses, pode levar 2 anos, né? Como eu tenho cliente de consultoria que está quase 2 anos aí tentando aprovar projeto de prefeitura, por questões, enfim, não vou nem entrar no detalhe, não. Então, o que acontece? Quando a gente está falando sobre o lançamento, eu preciso revisitar aquela ideia, aquele plano que eu fiz lá atrás. Então, antes de qualquer coisa, eu vou olhar, vou fazer um novo orçamento, com os meus projetos mais detalhados, porque agora eu já tenho os quadros da NBR, né? Inclusive, lembrando, eu estou com turma aberta para o meu curso de quadros da NBR 12721, as inscrições se encerram na sexta-feira, tá? Se você quer saber sobre isso, entra no link da descrição do perfil do Instagram, que lá tem mais informações sobre isso, sobre quadros da NBR 12721. Voltando. Então, você vai revisitar esse orçamento e esse estudo de viabilidade econômica. Para quê? Para eu confirmar se o preço de vendas que eu pensei lá atrás é o preço de vendas que eu preciso adotar para fazer esse lançamento. Então, esse é o zerinho, a etapa 0. Refazer meu orçamento, fazer um orçamento mais detalhado, porque agora eu já tenho um projeto mais detalhado do que o primeiro, e fazer um estudo de viabilidade econômica para confirmar o meu preço de vendas, para eu ter certeza de que o produto que eu vou lançar está com um preço ok, não estou perdendo VGV ou não estou perdendo margem aí. A segunda coisa, que eu já falei, né, é rever o preço de venda desse lançamento. Bom, então o que eu preparei hoje para vocês? Um roteirinho, um checklist, óbvio que não vai dar para entrar no detalhe de todos esses itens, mas eu queria que vocês tiverem the big picture do que é fazer um lançamento imobiliário, a visão geral do que é fazer um lançamento imobiliário. Então, eu separei em grupos, né? Aqui no YouTube não está dando para ver, pronto, melhorou.
né? Eu separei em grupos aqui. Então, o que eu tenho aqui? No primeiro grupo, eu tenho material publicitário. Então, eu tenho que ter certeza de que eu estou com todas as imagens de venda, com a versão final do produto. Não, assim, já vi milhares de vezes que a gente faz tantas versões de planta humanizada, de 3D, que aí quando a gente vai ver, eu já vi folder com versão errada de fachada. Porque é muita informação, muito volume de informação, a gente se desorganizou, foi a imagem errada. E aí é um prejuízo. Ou norte errado dentro da planta, mapa-chave errado dentro da planta, enfim. Então, a gente tem que conferir se as imagens de venda e as plantas humanizadas estão realmente corretas. Maquete, vou fazer maquete. Se a maquete vai ficar pronta no prazo certo para eu colocar no meu stand de vendas. Vou fazer um stand de vendas, vou fazer um decorado. Como é que está esse projeto em relação à data de lançamento? Isso para material publicitário. Depois, para marketing digital. Como é que está a minha copy, o meu roteiro, a minha história, o conceito do produto? Eu estou realmente conversando essa minha copy. Todo o texto que tem nos meus sites, nas minhas redes sociais, no meu folder, ele está comunicando o que eu quero comunicar para o meu público-alvo? Eu defini o meu público-alvo corretamente? A minha copy está gerando uma venda? Porque, às vezes, eu só falo, meu produto é lindo, meu produto é ótimo e tal, nananã. Mas você não faz com que o cliente, depois de olhar o seu material, faça uma ação, que é pegar um telefone e ligar para um corretor, ou que é entrar em contato com alguém, né? Depois, site do empreendimento e da empresa. Carol, eu tenho uma empresa que trabalha só construindo casa de alto padrão, mas eu estou criando uma construtora que está fazendo habitação econômica. Devo fazer 2 sites? Como é que vai ser a minha comunicação? Eu vou usar vai ser uma aba dentro do meu próprio site, ou eu vou criar um hot site independente do meu site? Como é que é essa estratégia? Cadê? Aí depois eu vou pensar em redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest. Quais redes sociais eu vou criar para esse lançamento, para esse produto? Às vezes eu preciso, minha empresa é nova, eu não tenho tanto conhecimento sobre incorporação imobiliária, estou começando agora, então eu vou começar fazendo um site para minha incorporadora. Só que isso, se eu estou pensando em lançar um produto daqui 6 anos, daqui 3 anos, daqui 2 anos, então já tem que pensar na divulgação da minha incorporadora hoje, para que hoje a minha empresa comece a existir, para que 2 anos depois, quando eu lançar, eu já tenha pessoas sabendo quem eu sou. Mesmo que eu lance um produto único, tá? Então, redes sociais, para a gente começar a aquecer isso, aí já é marketing digital. Aí, o próprio marketing digital, a criação dos anúncios, a compra dos leads. Quem não sabe o que é lead, eu fiz uma live na sexta passada com a Pensária Digital, só falando sobre marketing digital. Volta lá no IGTV, volta no YouTube para pegar. Não, no YouTube não. Quem está no YouTube, volta lá no IGTV mesmo, que é onde está essa live, ou no grupo do Telegram, né? Para entender como é que é esse conceito de marketing digital, para a gente encontrar o cliente que queira comprar. Aí depois entra a parte de corretores e venda. Eu montei o meu treinamento de corretores, eu tenho material técnico para apresentar para esses corretores, eu já montei a minha tabela de vendas, a minha tabela de vendas, ela vai ter um aumento gradativo, eu vou lançar eu tenho lá 40 unidades, eu vou fazer pacotes de 10 unidades, porque eu quero criar escassez, gerar escassez. Então, eu falo que essa tabela de venda só tem essas unidades liberadas, por exemplo, para a gente gerar aquela necessidade do cliente fazer a decisão da compra. Senão, ele vai perder a unidade. Então, tabela de vendas voltada por cada produto vai ter um diferencial. Às vezes, o incorporador acha que todos os apartamentos do primeiro andar são iguais, e eles não são. Depende do que eu estou olhando, qual é a minha visual, qual é o meu vizinho. Aqui do meu lado eu tenho uma oficina, do outro lado eu tenho um parque. Então, meu apartamento de um andar virado para o parque vai ter um preço. O virado para a oficina vai ter outro, né? Então, a gente tem que precificar isso e ter isso muito claro na nossa tabela de vendas e treinar o corretor para ele entender isso também. E, às vezes, criar um roteirinho fotográfico
unidade tal, com a visual dessa unidade. Eu já vi uma incorporadora que fez isso, eu achei bárbaro. Drone, gente. Coloca o drone na altura, vai tirando a foto do andar. Tabela de vendas, então já falei, treinamento de corretores, tabela de vendas, premiação, como é que vai ser essa estratégia de premiação? Como é que a gente vai motivar esses corretores para trabalhar as nossas vendas? Planejamento de vendas, VSO, venda sobre oferta, como vai ser o meu planejamento de vendas? Quantas vendas eu tenho como meta para a primeira semana, para o primeiro mês, e por aí vai. ROI, Return on Investment. Eu tenho que entender qual é o meu retorno de acordo com tudo que eu estou investindo de marketing. E eu tenho que monitorar isso e medir isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, porque a gente não olha marketing e venda, a gente não olha por mês, a gente olha quase que todo dia, né? Eu fiz uma ação de vendas que me gerou quantas ligações telefônicas, quantos corretores entraram em contato, eu fiz alguma venda 100% online, eu estou preparado para fazer venda 100% online? São coisas que o incorporador tem que pensar. Depois a gente entra no jurídico. Os meus contratos, chamei um advogado para olhar meus contratos no detalhe, para ver se todo o meu produto está descrito da forma correta. Aí eu tenho opções de planta, eu tenho personalização. Como é que eu estou vendendo essa opção de planta? Eu estou formalizando a venda da opção de planta no meu contrato? Gente, eu tive uma situação muito difícil na minha vida em 2009. Não vou falar nomes, não vou dar nomes, mas a gente tinha um empreendimento que foi vendido com personalização e foi uma venda, eram muitas unidades, era um momento muito aquecido de mercado, eram muitas unidades, quase 1.000, e a gente teve um volume de vendas muito grande, era assim, só o estande de vendas tinha 2.000 metros quadrados. Então, quando tinha ação de vendas, era aquela loucura de gente dentro, fila para entrar, uma coisa muito doida. As vendas foram feitas muito na emoção. Então, teve cliente que optou por uma unidade decorada e falou, eu quero aquela unidade decorada com aquele quarto. Ele juntou 2 tipos. Eu tinha uma tipologia representada no decorado, uma outra tipologia representada no decorado. Alguém autorizou, no final das contas a gente não conseguiu descobrir quem foi, mas foi uma bagunça mesmo, e isso acontece, e são empresas grandes, tá? Alguém autorizou, não, eu quero o quarto tal do decorado A com a sala do decorado B. Só que a gente tinha limitantes técnicos, porque o decorado B não tinha um shaft ou um pilar numa certa posição, então ele podia aumentar a sala com quarto. O outro decorado não podia fazer esse tipo de junção, porque era uma planta diferente. E aí, na hora que eu fui olhar o contrato, porque eu cuidava da parte de projeto, coordenação de projetos, compatibilização, eu entrei em pânico, porque eu tinha apartamentos vendidos juntando duas tipologias, onde as tipologias não eram passíveis de serem executadas, e eu tive que criar planta para cada situação. E aí é um pesadelo para quem está desenvolvendo tecnicamente o produto. Então, faltou uma comunicação entre a equipe de vendas e o incorporador. O incorporador falou, não, vai, libera aí, depois a gente resolve. E isso gerou um problema técnico para a obra. E aí, na hora que a gente olha o contrato, que o cliente comprou aquela unidade, estava lá dizendo que ele comprou a unidade padrão, tipo blá, 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 com a suíte conforme o decorado tal. E estava escrito e assinado, carimbado pela imobiliária e pelo incorporador. Isso gerou um problema lá para frente, né? 1 ano e meio depois, Carol e minha equipe, a gente teve que resolver. E não foi fácil. Então, como é que estão esses contratos? Ah, eu tenho personalização, eu tenho kits de acabamento. Como é que eu vou fazer a venda desses kits de acabamento? Eu falei na live sobre PDV, para a gente criar parcerias e, às vezes, entregar a unidade decorada, mobiliada, e aí criar essa parceria de você com um lojista. Como é que você faz esses contratos separados? Eu tenho o contrato da venda da unidade autônoma e eu tenho um outro contrato que é para entregar a unidade autônoma como está no decorado, com acabamentos que não estão no meu projeto padrão. Então, eu tenho contratos específicos para cada serviço. Isso já tem que estar pronto. E tem incorporador que vende a solução de personalização, mas em contrato, juridicamente, ele não está preparado. Então, a gente tem que pensar nisso também. A análise de crédito. Isso é uma coisa também que pega muito.
Quando a gente está falando em empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, fica um pouco mais simples, porque essa análise já é feita diretamente, né, Casa Verde e Amarelo, já é feita diretamente pelo banco, mas quando a gente está vendendo um produto MAP, a análise de crédito fica com o incorporador. E o incorporador, ele não pode aceitar a bicicleta como garantia, gente. O incorporador, ele precisa entender que ele tem que fazer uma análise coerente da saúde financeira do cliente. É melhor perder uma venda agora do que ter um distrato lá no final. Sai mais barato não vender do que ter um distrato lá no final. Porque esse cliente não tem saúde financeira para ter o repasse e ser financiado pelo banco depois, né? Temos que pensar também opções de negociação. Criar essas opções de negociação e já deixar pronto qual é o máximo de desconto que o corretor pode dar, quais são as técnicas de negociação, criar esses roteiros, essas opções de negociação, opções de tabela, opções de pagamento, parcelamento da entrada. Eu vou parcelar a entrada em tantos meses, porque isso vai facilitar a liquidez desse acesso do meu cliente, porque o cliente tem renda, ele só não tem esse valor inicial para dar agora à vista, então eu parcelo a entrada. Então, a gente criar essas condições para que o produto seja acessível, mas que, ao mesmo tempo, a gente garanta a segurança para o incorporador, para evitar o distrato no final, né? Então, aí entra uma parte mais de jurídico. Então, ver os contratos, fazer análise de crédito, opções de negociação, já tem isso desenhado. Depois, na parte financeira, como vai ser esse financiamento até as chaves? Eu vou financiar quanto até as chaves? 30%? 40%? Como é que está a minha tabela? Né? Repasse. Quando a gente está falando sobre análise de crédito, é importante que a gente já tenha, isso é uma coisa que ajuda muito a vida do incorporador mais para frente. Quando a gente vai fazer análise de crédito, eu estou olhando aquele cliente no dia de hoje, né? Eu vou entregar minha obra, às vezes é uma obra muito grande, eu vou entregar minha obra daqui 2 anos. Quando eu estou fazendo a minha análise de crédito, eu já conversei com o banco que eu vou sugerir para o meu cliente fazer o financiamento imobiliário com esse banco. Então, eu já estudei com o banco quais são as diretrizes, quais são as características que esse cliente tem que ter. Então, eu já sei qual é o comprometimento de renda que ele pode ter, qual é a renda da família que ele precisa ter para fazer essa compra e poder ter o repasse lá atrás. A gente não pode ter a visão de que hoje eu estou apenas confirmando que ele pode comprar e eu vou criar a hipótese de que ele vai enriquecer daqui 2 anos e vai conseguir fazer o financiamento. Eu tenho que ser mais conservador. E eu tenho que entender o seguinte: se hoje esse cliente não seria financiado pelo banco, é melhor que eu não tenha esse cliente na minha carteira.